Vamos fazer a nossa oração de amor para a gente começar a nossa conversa fraterna de hoje, agradecendo sempre a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos assim em comunhão com Ele nessa noite, trazendo a boa palavra, as orações, o carinho, a fraternidade, sempre falando de coisas que eleve o nosso pensamento, que eleve o nosso ser, sempre, sempre. E assim, Senhor, nos aqueça, nos proteja, nos dê a paz no nosso coração. Que Tu possas essa noite adentrar sempre os nossos lares, trazendo o alívio, o colo de Pai sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Graças sempre te dou, Senhora. E assim, hoje, nós vamos falar um pouco sobre a palavra. A palavra, ela é um sustentáculo de todas as maravilhas da terra. Ela tem o poder de construir os caminhos de liberdade espiritual. E hoje eu quero trazer isso para vocês sobre a palavra, como é importante ela em nossas vidas. E assim eu pergunto, porque é através da palavra que tudo se realiza em todos os momentos nossos, a estrutura da nossa vida, no nosso caminhar, do planeta, enfim, de tudo, é a palavra em primeira mão, que ela é maravilhosa. Mas para isso, eu gostaria de perguntar assim para mim, para vocês que estão me ouvindo, se alguém já parou e já analisou o som da sua palavra, da sua verbalização, de como esse som sai. Porque vocês sabem que a palavra, o som, eles têm energia, não é? Então, que a gente possa perceber como que está o nosso som da nossa palavra. Porque aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, ela verbaliza, Verbalizar a gente faz pelo pensamento e depois pelo sentimento. Então a palavra ela é muito importante para a gente. Então a gente tem que ter esse esforço grande de construir em nós a melhor palavra, como conversar, como dizer a alguém algo, porque vocês sabem que às vezes a gente pode até distorcer um diálogo, Se a gente estiver nervoso, se a gente não estiver bem, ou numa briga ou numa discussão, a gente pode até fazer o quê? Falar algo com alguém e esse alguém se machucar, ou até achar que você falou de uma forma e para você não falou daquela forma, mas ele recebeu aquele som como se fosse algo que machucasse, algo que não fosse legal para ele. E às vezes, dependendo de como você conversa com seu diálogo entre as pessoas do seu convívio, e aquele outro passa aquela sua palavra, aquela sua fala para a outra pessoa, lá já deturpou tudo. Porque às vezes a gente não pensa primeiro para poder conversar com o outro, Ou então dizer aquilo que a gente tanto queria. Para verbalizar aqueles sentimentos que a gente queria, a gente às vezes não pensa antes de colocar para fora. Então é um exercício grande, que a gente fala da reforma íntima, que está dentro disso da palavra, e a gente tem que ter esse cuidado de como a gente vai conduzir a nossa conversa, a nossa fala, como a gente vai verbalizar isso, esse diálogo com o próximo. Eu sei que é um esforço permanente,
na educação do que a gente vai falar e policiar também os nossos pensamentos, a nossa mente. Por quê? Porque a palavra, como eu já disse, ela é curativa. Jesus curou através das palavras. Através do magnetismo, do som das palavras, ele curou os enfermos. Ele não precisou tocar em ninguém, fazer passe em ninguém. Ele simplesmente curava e retirava os obsessores, né, naquela época, que as pessoas eram cometidas de doença e às vezes não tinha doença física, era doença espiritual. E através da sua palavra, revertida de verdade, que era o som magnético das suas palavras, ele curava, ele afastava os maus espíritos. Nós, com certeza, podemos fazer isso, mas é preciso que nós possamos fazer o que eu disse, o exercício, para que assim a gente, ao conversar, ao ter um diálogo com alguém, a gente possa utilizar essa maravilha que é a palavra, que é a fala, que primeiramente vem através, nós somos espíritos. Então primeiro a gente pensa, a gente sente e a gente coloca para fora, a gente fala. Mas a fala e a palavra, ela é tão rápida que o pensamento é em segundos, milésimos, não sei quanto, que não dá para a gente pensar e a gente já está articulando, a gente já está falando, sem pensar, sem sentir às vezes, a gente já é o emocional, né? É o desequilíbrio que ainda nos encontramos em certos momentos e que a gente precisa ter essa harmonia conosco mesmo e o equilíbrio para que as nossas palavras sejam o que? Harmônica. Ela tenha harmonia, que ela tenha equilíbrio, para que quando sair das nossas bocas, ela possa trazer o alívio, o acolhimento, o carinho, a ternura àqueles que ouvem. E eles vão sentir a diferença, vão dizer, poxa, como eu falei com fulano e eu me senti tão bem. Ela me falou 2 palavrinhas, mas através dessas 2 palavrinhas eu me confortei. Olha só, é o som que sai e através também do seu sentimento, do seu pensar de amor, de bondade, de fazer o bem, de querer o bem, de que aquilo se transforme numa coisa boa sempre naquilo que eu digo, porque eu sei que não é fácil, nós temos as nossas diversidades, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos tropeços, as pedrinhas no caminho sempre estão aí, porque estamos no planeta de provas e expiações, sempre vamos ter probleminhas, não tem como, mas através do exercício, como disse o nosso querido Santo Agostinho, né? Que antes de dormir nós possamos fazer a nossa reflexão daquilo que a gente fez de bom ou de ruim e marcar lá para que no outro dia a gente possa fazer melhor. Então tudo isso é uma disciplina que a espiritualidade nos convida e Jesus lá atrás já nos convidava para a gente ter a disciplina daquilo que a gente quer de melhor para nós. E eu tenho certeza, aquilo que a gente planta, que é o bem no sentido de fazer com que essa palavra, essa fala, essa verbalização chegue ao outro com amor e com carinho, nós vamos colher, né? Colher maravilhas para nós mesmos. Porque quem está ouvindo primeiramente somos nós. Nós ouvimos a nós mesmos, para depois o outro ouvir. Passa primeiro por nós, para depois passar para o outro. Mas às vezes a gente é tão no afã de falar, a gente já está acostumado, a gente já nasce falando, já chorando, não é verdade? Já quando a gente nasce a gente já dá o primeiro grito já, né? Quando a gente sai da barriguinha da mamãe, então a gente já está acostumado assim com a gente mesmo a ouvir, a gente não tem aquele cuidado de se ouvir primeiro, que é aquilo que sai da nossa boca e vai para o outro. É tudo uma responsabilidade, não é? Então, que possamos fazer isso com mais cuidado.
quando a gente for falar com alguém. E quando a gente estiver nas nossas discussões, né, como disse o nosso preto velho, a gente, passa um zipzinho aqui que ele fala boca de sililico. A gente, boca de sililico, aquieta a alma. Ouve um pouquinho o outro e depois quando a gente estiver calmo, com o coração tranquilo, a gente vai lá e conversa. Porque assim a gente não corre o erro de estar falando besteiras, bobagens, que depois a gente se arrepende daquilo que a gente disse. Quantas vezes nós não se arrependemos daquilo que a gente falou? Daquilo que a gente conversou com o outro, discutiu, falou besteira e magoou o outro e disse desculpa, perdão, eu não quis dizer dessa forma, eu me equivoquei, ou eu estava nervosa, eu estava irritado e falei tantas coisas que não deveria falar. Mas a gente falou, já ficou registrado, a fala já está aí, ela já foi, ela é o vento, ela ficou aí no ar, não é? Ela é o quê? Ela é energia, não esqueça disso. É que nem o pensamento a gente pensou, o pensamento pensou, ele criou o quê? Formas. Ficou aí com formas maravilhosas. Algum quando pensa coisas boas, formou coisas boas. Quem pensou só coisas ruins, de trevas, já formalizou as trevas. E assim é o nosso fala. Tem pessoas que quando vai conversar, ela sempre tem que xingar, não é? Que é o hábito, é um mau hábito isso do xingamento. Antes dela falar qualquer uma outra coisa, ela já coloca um xingamento no primeiro parágrafo, antes da vírgula. Ele coloca um xingamento para depois ele colocar a sua fala, o seu dizer, aquilo que ele quer falar. E por quê? Porque é um mau hábito que ele adquiriu. A gente não está aqui condenando o mau hábito de ninguém. Eu só estou trazendo que a gente deva fazer o exercício de tirar esses mau hábitos, esses defeitos que ainda há em nós, não é? É a gíria também, que às vezes sem querer a gente, em vez de falar algo legal, daqui a pouco a gente está, pô bicho, pô cara, pô porra, né? Tem essas coisas também do xingamento, que é um hábito, é uma cultura do local, enfim, cada um tem, né? Cada estado, cada cidade, cada povo tem a sua gíria, a sua cultura, a sua forma de conversar, e ele transmite isso antes de falar a palavra dele. E que para algumas pessoas aquele mau hábito que ele tem, ou aquela gíria, ou aquela forma dele falar, às vezes é até um xingamento para outro país, né? E para a gente é normal, né? Para você ver como é a língua, como são as palavras. Cada local tem a sua linha, não é? E é isso, que possamos ter essa disciplina de parar para nos analisar. Que às vezes o outro até analisa a gente, mas a gente não gosta de ouvir, né? O outro fala, poxa, você falou muito alto. Poxa, você gritou. Poxa, você falou de um tom que me magoou. E às vezes a gente não percebeu o tom, às vezes a gente não está legal e a gente responde rispidamente. E aí a gente já trouxe isso já para fora, né? Essa parte da palavra, gente, ela é maravilhosa, assim, para a gente parar para analisar um pouquinho o que significa esse dom que Deus nos deu, que é da fala, que é da palavra. E a gente pode sim falar e curar alguém através da palavra do Evangelho, né? Quando a gente vai fazer o nosso Evangelho no nosso lar, a gente pega aqui um livrozinho desse aqui, abre, e aí tem maravilhas, né, da espiritualidade nos convidando para o bem, para plantar o bem, para fazer coisas boas, falando do Evangelho, da vida de Jesus, enfim, nos convidando a compreender, né, sempre. Então ali a gente está verbalizando aquilo alto, falando com nossa família, conosco mesmos sozinhos, a gente está curando a nós mesmos, porque a gente está lendo algo de bom e estamos colocando aquilo dentro de nós. Então nós estamos nos curando através da nossa própria fala, da nossa própria palavra, nós estamos nos curando. E assim, quando nós vamos orar de coração,
para nós mesmos, nós estamos nos curando quando a gente ora com o coração para nós e para o próximo. Também a palavra maravilhosa que sai daqui da boca e é do coração traz curas, benefícios para aquele ambiente que a gente está convivendo, não só na nossa casa, no quarto, no templo, no nosso trabalho, no telefone, no WhatsApp, enfim, em qualquer lugar que a gente possa ter essa palavra bendita, ela está sendo curativa. É isso que eu queria trazer hoje para vocês, que vocês possam fazer essa reflexão da palavra de vocês, individual, e eu também vou fazer a minha, com certeza, e para que assim a gente amanhã sejamos melhores ao falar, ao conduzir essa fala, verbalizar melhor, conversar melhor, e para que o outro possa me entender com certeza melhor. E até às vezes na hora da chateação a gente possa conduzir até a palavra melhor na hora da chateação, da desavença, da briga. Tá bom, gente? É isso, que Jesus abençoe a noite de vocês, traga muita luz e muita paz. E assim, eu queria trazer três verbozinhos para a gente poder comemorar assim o Dia do Preto Velho, né? Eu vou falar 3 falinhas dele mesmo, dos pretos velhos, que eu achei assim pertinente para a noite, já que hoje seria comemorado o dia deles. E como eu tenho uns guias de preto velho, que é o vô Zeferino, que é a velha Maria do Congo, que é a avó Rita, que é a tia Maria, e outros, que é o pai rezadeiro, né? Seu Nicanor, rezadeiro, que ele diz que ele não é preto velho nem é caboclo. Ele que fala que ele não sou preto velho, nem sou caboclo, eu sou um nego rezadeiro, assim que ele fala. Enfim, então, aqui eu vou só pra gente fazer homenagem a eles. Quem vem de lá e de tão longe, é os pretos velhos que vêm trabalhar. Dai-me força pelo amor de Deus, ó meu Pai, dai-me força pros trabalhos meus. E aqui um outro. Minhas três estrelas, minhas 3 Marias. Já chegou sua hora, já chegou seu dia. Minhas 3 estrelas, minhas 3 senhoras. Já chegou seu dia, já chegou sua hora. Caminhando devagar, preto velho vai adiante. Não detenha os passos, filho, pois pai velho diz, avante. O caminho está difícil, provação ou tempestade? Permanece no caminho até que surja a claridade. Olha que maravilha, vai surgir sim a claridade e a luz para o nosso caminho já já. Filho que não obedece pai, que não obedece mãe, nem obedece padinho, que é o padrinho, né? Ele fica no meio da estrada, ele fica chorando no meio do caminho. Olha que coisa linda. E isso tudo está no livro de Pai João de Aruanda, né? Que é a sabedoria de preto velho. E aí tem várias frases maravilhosas, e o meu Zeferino diz assim: boca de sililico, filho, não fale muito, quando tiver muito com o coração muito aflito, quando quer falar algo que vai machucar você ou alguém, passa um zip, boca de sililico. Sempre ele fala assim, né? É o você também acalmar o coração e ficar relax, como ele fala. Relax, filha, fique relax, fique calmo, fique pluminha, né? É assim que ele falava, fique pluminha, porque tudo passa, as dificuldades passam, elas batem na porta para o aprendizado do filho.
mas que com a leveza no coração, com a fé em Nossa Senhora, que eles são muito apegados, né, a Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, você alcançará tudo aquilo que almejar com o coração e com a fé, com a certeza de que aquilo vai se transformar. Às vezes Deus não vai lhe dar naquele momento que você pede, porque não é o momento, não é a hora. Você não está preparado, ainda não está com a maturidade de ter aquilo. Mas simplesmente, daqui mais lá na frente, com certeza, você vai alcançar. Gente, eu queria também avisar vocês que a gente já vamos ter um quadro no nosso canal da Casa de Caridade Coração de Maria, chamado Caneca Espírita, tá? Fiquem ligados que eu acho que a partir de segunda-feira já vamos estar lá com tudo certinho nesse canal do Coração de Maria. E é o quadro chamado Caneca Espírita, tá? É um programinha, vocês vão gostar. É isso, eu vou passar aqui a palavra para a Adê, que ele possa falar um pouquinho até dos pretos velhos, e eu agradeço o carinho de vocês e a paciência de ouvir hoje a minha conversa fraterna com vocês, tá bom? E para terminar, eu ofereço hoje que toda quarta-feira vocês vão receber uma rosa branca em casa, de muito amor, de muito carinho. Agora receba de verdade, para cada um receber assim, o perfume aí na casa de vocês, né? Então eu ofereço com todo amor essa rosa linda novamente para cada um de vocês. Que cada um de vocês receba esse perfume dessa rosa de Maria de Nazaré, de Mãe Santíssima, na casa de vocês, tá bom? Obrigada. Depois do que ouvimos, eu não sei nem o que eu tenho para falar, né? Mas, vamos lá. Falar de preto velho, preta velha, é muito fácil, porque são, na realidade, pais e mães que nos aconchegam no colo, que nos dão conselhos maravilhosos, não é? Que nos alertam sobre problemas futuros, que nos demonstram através de uma conversa simples, direta, objetiva, com palavras muito simples, tudo aquilo que nós precisamos. Acho que é por isso mesmo que atinge o objetivo muito mais rápido do que aqueles que têm uma eloquência incrível para falar, mas que dão voltas, que para dizer uma coisa que gastaria talvez 20 frases, lê um livro inteiro. Eu estou dizendo no sentido de falar. Vai falar um livro inteiro para chegar no mesmo lugar que o nosso querido preto velho, com todo carinho, externa objetivamente. E com palavras que ninguém pode dizer que não entendeu, porque é muito direto. E um português bem simples. É bom que a gente compreenda uma coisa. Muitos deles, e eu diria quase sua totalidade, não são espíritos que não sabem ler, que falam daquela maneira, que não têm cultura, etc. É um grande erro pensar assim. Na verdade, cada espírito, quando está do outro lado e que tem uma determinada condição de ser, ele pode escolher a maneira que ele quer se apresentar para nós. E isso já demonstra, por uma faceta da sua personalidade, a humildade e a simplicidade. Porque muitos pretos velhos foram médicos, foram cientistas, foram pessoas que conduziram nações, por exemplo. Enfim, tem todo tipo de conhecimento para muitos, não estou dizendo todos os 100%, mas tem, eles conhecem. Por isso essa alegria, essa vibração ligada, na maioria das vezes quando conversamos, temos a oportunidade de um diálogo, e graças a Deus nós temos, graças a Deus, como diz Zeferino,
é assim uma alegria que é muito interessante. Márcia estava falando da palavra, é uma verdade o que ela disse. A palavra é tudo, mas observe um preto velho conversando com você. Ele está lhe transmitindo uma alegria de viver, uma alegria de ser, mas sempre tendo como um pé naquela alegria de quando era da senzala, muitos deles. Zeferino faz isso. Ele conversa conosco, mas de vez em quando ele fala sobre a senzala. E que lá, apesar da dor, apesar do chicote, apesar da fome, apesar de tudo, dormir no chão, etc., mas eles eram felizes nos momentos em que eles estavam juntos. Claro que tinha dor, claro que tinha choro, que tinha tristezas, mas é um povo que buscava em toda aquela situação um momento de alegria que transcendesse aquela dor. E isso quer dizer sabedoria, que é o que nós que vivemos hoje não estamos sabendo fazer. Estamos num momento de dor, não é? Desencarnando muita gente, etc. Presos em casa, não podemos fazer tudo aquilo que gostamos, muitos, né? Porque está cheio de gente, milhões de pessoas no mundo, muito chateado porque não estão andando em shopping center. Tenho certeza, como 2 e 2 são 4. Porque o objetivo de muitos era estar no shopping, muitas vezes só por estar lá. Não era nem para comprar nada não, mas ficar lá, sentar, fazer um lanche, conversar com alguém ou com um grupo, ficar no WhatsApp o tempo inteiro mostrando, tirando selfies para mostrar onde estava, etc. Isso é de uma puerilidade gigante. Cada um pode fazer o que quer de sua vida, é evidente, mas é muito pouco diante daquilo que Deus nos permitiu, que é estar vivos aqui. E quando eu comparo isso a um preto velho, ele não tinha shopping, ele não tinha nada, tinha que acordar às 4 da manhã, às vezes até antes, para fazer tudo que era preciso naquele ambiente, ou da casa grande, que no caso era a fazenda dos meus senhores, ou na cultura, onde ele ia plantar, colher, etc. E antes do sol nascer, ele já estava trabalhando. Lembrem sempre que um preto, né, negro, na época, ele não era considerado gente. Tanto é que ele era vendido. Muitas vezes as pessoas tinham situações vexatórias por nível de hoje, de conhecimento de hoje. E eles passaram por tudo isso, cantando, rindo. Queria lembrar também uma coisa que muitos de nós gostamos, comemos e não sabemos a origem. A feijoada, na verdade, era sobras da casa grande, tá certo? Delícia, né? A feijoada era sobras, aquilo que os senhores não queriam comer. E aí iam para lá. E lá era feito a feijoada. Mas veja o que é amor, o que é carinho. Pegar a sobra do que eles comeram, com feijão, a farinha, etc., e fazer uma comida deliciosa que o Brasil inteiro come. E é uma comida típica nossa, aqui. Isso foi carinho e amor que fez isso. Porque se eu impregnasse ali a raiva, o momento em que eu estivesse vivendo, eu não teria uma comida saudável, eu não teria uma comida que me trouxesse mais apetite para comer. Tudo bem, era o que eles tinham que comer, mas eles transformaram aquilo. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Esse talvez seja um convite a uma reflexão do que estamos passando agora. Que tipo de situação temos que criar para ficar na nossa memória deste momento em que estamos vivendo? Seja na comida, seja na leitura, seja na harmonização da casa, enfim, tem várias opções. Vamos pensar nisso, que é um momento propício. A gente sempre está dizendo que não tem tempo, não é? Sempre. Agora temos o tempo do planeta.
Então não tem motivo para dizer eu não posso fazer. Aqui nesse livro, Sabedoria de Preto Velho, de Pai João de Aruanda, para quem não conhece, eu estou mostrando, que é um livro bem conhecido. Já é bem antigo. Ele é antigo. Esse livro aqui, ele é de... Deixa eu ver aqui, para não falar mentira. Tava até ele Pode falando falar. da comida, né? E a gente falando sobre a palavra. E quando a gente estiver se alimentando em casa com os nossos, que a gente procure agradecer aquele prato de comida, fazendo nossa oração de agradecimento, que não precisa ser só verbalizar com extenso ou verbalizando, mas que seja, se não quiser verbalizar, mas que seja através do pensamento, do agradecer aquele prato de comida, aquela alimentação que eu estou recebendo, né? Também é uma maravilha, porque a gente faz com que aquele alimento seja sagrado, né? É isso. Esse livro ele é de 2003. Nós já temos ele, adquirimos em 2006 esse livro. Não só ele, todos os outros. Tem vários de Robson Pinheiro, que são livros excelentes, que trazem grandes ensinamentos. Nós vamos conversar sobre isso outro dia. Isso. Com relação ao livro, eu abri aqui numa página que me chamou muita atenção, falando sobre crises. Exatamente o que está acontecendo conosco hoje. E Pai João nos diz assim: meu filho, está confuso? É preciso coragem para modificar, para decidir e ousar. A vida, meu filho, só permite a vitória daqueles que ousam, que decidem, que realizam. Quando a crise visita os meus filhos, é que já é hora de modificar alguma coisa. A crise é sentimental, a crise é econômica, a crise, e aquele vai falando, e no final ele diz assim: meus filhos estão acostumados a reagir e então não conquistaram a vitória. Choram e lamentam, mas ainda isso é uma reação. Seja uma pessoa ativa. Em vez de reagir, haja. Uma ação é muito mais inteligente do que uma reação. Uma ação é muito mais inteligente do que uma reação. É preciso ter coragem para mudar. As crises são o grito da vida nos chamando à modificação. A crise, no caso, é uma necessidade, é um grito, ou seja, é a divindade dizendo para nós: chega, até aqui aconteceram problemas, tiveram isso, tiveram aquilo. Vocês não fizeram a lição de casa, então agora vamos ter algo para que vocês realmente repensem, para que vocês realmente busquem uma mudança, porque estão acomodados em excesso. Eu falei no instante do shopping, do WhatsApp, não foi? Então, é mais ou menos por aí. Todo mundo saía, ia para shopping, até para desestressar, não é? Ir para o cinema, fazer compras. Se não pode comprar, fica olhando vitrine, etc. Mas onde ficou a mudança que eu preciso fazer? Então, é assim, eu tenho uma crise de qualquer, aí vou para o shopping, me arrumo, vou para o shopping, chego lá, rodo, não posso comprar, mas rodo, vejo um bocado de coisa, e se eu puder, eu faço um lanche e vou para casa. Pronto, acabou o meu estresse. Esse estresse era verdadeiro ou é um estresse que tem a ver com a vida, com a monotonia, ou seja lá o que for? Como é isso? Porque estresse não passa a tomar um sorvete. Não passa comprando alguma coisa. Não passa. Então, tem algo errado aí nessa história. Está precisando que haja uma busca interna de equilíbrio, de segurança na vida. Porque ou estamos ancorando nossa vida toda no material, que é um grave erro, ou estamos superestimando o material.
em detrimento do espiritual. Portanto, estou levando minha vida para um roteiro onde eu vou chegar num abismo. Não tem jeito se eu fizer isso. Agora, se eu participo de tudo isso, mas eu tenho equilíbrio, eu tenho a minha cota de participação de um e do outro dentro de um bom senso, eu vou ao shopping, vou almoçar, eu vou comprar alguma coisa, eu vou visitar lojas para ver as tendências, eu vou ver tudo, mas não vou ter aquele impulso de querer comprar. Até porque, estudando a psicologia do ser humano, o marketing descobriu como colocar um shopping de uma forma que lhe faça você se sentir feliz, como se você estivesse dentro de sua casa. A música toca de acordo com o número de pessoas que estão dentro do shopping. Se as lojas estiverem meio vazias, elas irão serem modificadas as músicas para que você tenha a intenção de comprar. E você entra e compra, sem perceber. E assim tudo é estudado. Cada coisa que nós pensarmos ou acharmos que estamos fazendo pela primeira vez, já foi tudo estudado e colocado em prática para aquela finalidade. Comércio é assim. E um shopping mais ainda. Um shopping é um lugar de entretenimento, mas acima de tudo de compra. Acima de tudo. Porque lá tem cinema, lá tem área para você se alimentar, você tem vitrines para ver, mas o objetivo não é esse. O objetivo é compra. E se eu não tiver equilíbrio, eu compro. O cartão está quase vencido, já está lá quase estourado, mas se eu gostar de alguma coisa e ainda tiver espaço, eu vou lá e compro. Divide lá em quantas vezes for possível, mas eu compro. É aqui que é o perigo, na verdade. E isso, trazendo aqui para a sabedoria de Preto Velho, por exemplo, nós vamos ver que os ensinamentos dele são sempre de prudência, sempre. Com simplicidade, com palavras, como eu disse antes, bem simples, bem tranquilas, mas é com sabedoria, de alguém que já viveu, que já passou por problemas gravíssimos na vida, inclusive de vida e de morte, porque apanhar todo dia, trabalhar todo dia, etc., não é fácil. E outras que eu poderia falar aqui que eu não quero falar agora, porque tem muita criança aí do outro lado, eu não posso estar falando tudo. Mas é muito problema. E eles passaram por tudo isso, então tem muito que nos ensinar. Chegou a hora talvez de fazer uma reflexão em cima do que esses queridos irmãos e irmãs têm a nos passar. A coisa mais bonita que eu acho quando a gente tem lá um passe, o dia do passe do Preto Velho, que vem Maria do Congo, etc., é muito interessante. Pegar a roda da saia e dançar, parecendo que ela está lá naquela época, numa alegria imensa, pelo fato de estar podendo fazer aquilo, naquele lugar, naquele ambiente, conosco. E muitos de nós, muitos, viu? Não pense que é pouco, acha ruim e não acredita e não gosta. Ainda negligencia uma sabedoria de um povo como esse. Isso é um absurdo, porque é um espírito, e como espírito ele se manifesta como ele acha e como ele crê que é a melhor maneira dele dizer: estou aqui, dando passe, curando, fazendo tantas coisas boas, colocando seus ungüentos, seus óleos, pegando, macerando as ervas, 1, 2, 3, misturando junto com mel ou com outra coisa qualquer e passando, e no instante você está bom. Isso é amor, acima de tudo. Amor cura. Isso é carinho. O que é que cura de verdade? Márcia estava falando da palavra. A palavra ela é revestida de um magnetismo, mas ao sair do indivíduo, ela sai revestida de coisa boa ou de coisa ruim, não tão boa. Então, quando é de coisa boa, a gente sente isso. E o ruim também, claro, mas eu não quero falar dele. A coisa boa, na verdade... Por isso que eu falei dele, eu sempre falo quando de coisa boa. Vem assim nos tomando, a gente fica embevecido,
Tem horas que ele até pergunta: tem alguma coisa para dizer, filho? E a gente não sabe o que perguntar, porque está tão envolvido naquilo, naquela situação, naquele magnetismo, que eu perco a palavra, eu fico mudo. Depois, quando passa, diz assim: eu devia ter perguntado isso, isso e isso. Não como consulta, mas já que ele deu a chance e perguntou se tinha algo a perguntar, eu poderia ter feito isso, mas já passou. O que foi isso? A emoção que eu senti, o amor, o desprendimento foi tão grande que eu me deixei envolver e não percebi que poderia ter tirado uma dúvida naquela hora, por exemplo. Poderia ter perguntado algo para aprender mais um pouco sobre o que é ser preto velho no mundo espiritual. Todo mundo sabe que a maioria dos pretos velhos vive numa cidade chamada Aruanda, não é isso? É uma cidade espiritual linda, gigantesca, segundo a espiritualidade, com mais ou menos 10 milhões de habitantes. É muito bonito você ter um local, um lugar que você ama, que você gosta, como era aqui na Terra. Nós não gostamos do nosso Brasil, apesar de todas as dificuldades, mas quem ama o Brasil não quer sair do Brasil, não. Mesmo com as dificuldades, porque é nossa terra, é nossa casa. A gente viaja, faz aí uma viagem de 5 mil quilômetros, vai para outros países, mas quando chega lá tá doido para voltar, talvez para comer a feijoadinha aqui, não é? É assim, porque isso é voltar para sua casa, é o aconchego, é alegria, é felicidade ter isso. E isso não tem dinheiro, não envolve dinheiro, isso é sentimento. Então, a palavra revestida de verdade, que é a primeira coisa que deve existir. E a segunda, a educação da palavra, eu consigo muita coisa. Abre portas. Que a palavra é santa, gente. Quando ela estava falando sobre Jesus e a palavra, me veio a lembrança daquela passagem que Jesus vai eu vou chamar de soldado, eu não lembro o nome agora era um legionário, acho, da legião lá romana. Ele era romano e estava fardado, e ele tinha um filho que estava com problemas. E Jesus foi lá porque disse que os apóstolos de Jesus não tinham tirado aquele estado em que ele se encontrava. E Jesus, indo, conversa com o Espírito e tira todos. E ele diz que o nome dele era Legião, porque não era um só, eram muitos. E que todos saem e terminam caindo no precipício, e lá está escrito falando sobre porcos, mas é uma alegoria. E isso é muito importante a gente saber. Olha que palavra, o que foi que Jesus falou? Jesus colocou o dedo em riste, fez, aconteceu? Não. Simplesmente pelo seu magnetismo, que era muito forte, claro, todo o seu... a sua condição de ser, de evolução que possuía, na época, que hoje já deve estar mais ainda, né? Porque tudo evolui. Imagine ele conversando com o Espírito na presença dele. Ele tem que baixar a cabeça, não tem jeito, porque não tem moral suficiente nem para olhar para ele. E assim, retirou. Mas a palavra, a forma como ele conversou. Existe uma passagem em um livro que é muito interessante também, em que o indivíduo não conseguia se desvencilhar de um obsessor. E conversando, aquele senhor, aquele espírito muito bravo, assim, senhor de si, ele se achava poderosíssimo. E a única solução que o espírito encontrou foi trazer alguém à presença daquele momento para que, através disso, mudasse a situação. Quem ele pensou? Francisco de Assis. E Francisco de Assis vem à presença, só de chegar com aquele luminosidade toda, o espírito já se acalmou e ficou quieto, já não falou mais. E ele ainda trouxe a mãe do indivíduo, espiritualmente estou falando. Com isto, ele falou
com muito amor, com muito carinho, sobre toda a situação. O indivíduo ouviu e depois, quando ele viu a mãe e a mãe quis abraçá-lo, ele caiu em prantos e começou a chorar. E era um indivíduo que estava ali não para construir, para destruir tudo que pudesse. Isso mostra também não só o magnetismo da pessoa, a sua condição moral, mas a sua palavra. Como ele colocou, de que forma ele colocou. E a mãe dizendo para ele: venha, meu filho, vamos para um outro lugar, saia desta situação. Desmontou o indivíduo. Ele começou a chorar e a partir daí ele seguiu com a mãe dele. Tudo é possível através de uma conversa, através de um diálogo fraterno, etc. Evitaríamos muitas guerras, muitos problemas se fizéssemos isso. É esse o ensinamento que está vindo para nós das mudanças que estão a ocorrer no planeta. São mudanças que nós talvez não estejamos percebendo. Como será hoje para vocês? Pensem aí, pós-Covid-19. Vai voltar tudo ao normal como era antes? Meio difícil, né? Pelo menos para aqueles que têm consciência, não será. E acreditem, isso faz parte da transição. Lembrem que a gente fala isso direto, todos os espíritas falam isso, de que estamos no momento de transição. Transição significa mudança. Mudar significa deixar hábitos antigos, velhos, por novos. E isso não é nenhum demérito e não é nenhuma coisa para inferioridade. É tudo para melhor. Mudança para melhor. Mudar para melhor significa, muitas vezes, para alguns, insegurança. Porque pode pensar: eu não sei o que vai acontecer, eu já estou tão acostumado a ser dessa forma, como é que agora eu vou ser diferente, né? Como é que eu vou entender as relações que virão? Só que a natureza, ela é tão sábia que ela não dá saltos, não é isso? Está escrito lá no Livro dos Espíritos: a natureza não dá saltos, a natureza vai lentamente mudando. E isso já vinha sendo feito há muito tempo, só que nós não estávamos percebendo ou poucos perceberam. Por mais que fale, não vê, mas agora chegou a hora da reflexão. E não vai mudar para 2021, já está tudo mudado. Não é assim. Vai ter alguns anos, talvez algumas décadas, para mudanças. E essas mudanças nós temos que estar alertas. Invenções virão, muitas, para não termos uma série de situações que hoje temos degradando o planeta. Deverão ser todas elas modificadas ao longo dessas décadas. Não é de um dia para a noite, não é abrupto. Então é lento. E esta lentidão vai depender também de nós. Essa lentidão tem tudo a ver com a nossa vontade, com o nosso desejo de mudança. Se quisermos, vamos participar do processo com suavidade, aprendendo, nos modificando e, ao mesmo tempo, através do nosso exemplo, educando. Mas se não quisermos, não vamos fazer. Vamos sofrer mais um pouco. É certo. Porque agora é a hora. Tem que mudar. Não tem jeito. Tem que mudar. Gostemos ou não, porque não depende de nós. Depende da influência que a matéria está sofrendo com relação à vibração. Que isto tudo é um planejamento espiritual e não vai deixar de fazer porque nós não queremos ou não aceitamos. Isso não existe. Então, que nós nos adequemos a esta nova realidade que é melhor para nós. Jesus disse o quê? Que a felicidade não era deste mundo, é de um outro mundo. Que mundo? De onde?
Nós estamos caminhando para Ele, aqueles que assim querem. Então vamos fazer isso. Vamos trabalhar. Vamos nos modificar ao máximo para nós conseguirmos ficar aqui e não sair daqui. Que essa casa vai ficar linda, maravilhosa, chamada Terra. Ainda que muita gente não acredite, mas é um desejo de Jesus. E se é um desejo, vai fazer. Goste ou não, vai fazer. Então não pense diferente. Não tente navegar ou dar abraçadas contra a maré, que você vai se cansar. Vai chegar uma hora, você afunda. Não tem jeito. Cansa. Então, que tenhamos essa percepção, que saibamos encontrar caminhos de alegria, de felicidade, de ajustes entre tantas desavenças que já tivemos no passado, com muitos que aqui estão. O momento é esse, tá bom? E vamos, como eu disse, ler Sabedoria de Preto Velho e tantos outros. São 7 livros que falam sobre isso, de Robson Pinheiro. Muito bom. E aí, a gente vai descobrir um bocado de coisa ali. Tão simples, palavras tão bonitas. Vamos ver as relações entre seres de um plano com seres de outro plano, que é o desencarnado com o encarnado. Aqueles que dizem estar no ambiente, por exemplo, e só estão lá por vaidade, não estão lá de coração. E ele mostrando, tá vendo, filho? Olha, dá uma olhada. Mostrando para algumas pessoas que ele levou numa certa reunião para mostrar como eram as pessoas. Tanto o espírito que se dizia ser fulano e não era, quanto os encarnados que foram lá dizendo que adoravam aquilo, quando na realidade fingiam. Tem de tudo. Não pense que é diferente. Ou então tem uma passagem que eu acho tão interessante, que uma senhora vai no barracão, né? E aí chega lá, ela tem muitos problemas. E ela sempre coloca o problema dela, que é o outro, né? Sempre é o outro que é o problema dela. Nela não tem problema. Sempre é o outro que faz com que que a vida dela não vai para frente, que ela sente isso, sente aquilo. Aí ela chegou lá para reclamar que talvez ela tivesse com feitiço, que a vizinha ou alguém, alguma amiga tinha feito algo para ela, né? E aí o Preto Velho, sempre tranquilo e sereno, ouve tudo, né? Que a filha conta. E depois ele faz uma pausa e aí ele diz assim: filha, ninguém fez nada para você. O problema todo que você está acometida é você mesmo. Se olhe, se veja, né? Que você vai ver que tudo isso que você está passando é você que está fazendo com que isso seja difícil para a sua vida. Mas não tem ninguém fazendo nada de mal para você. É você mesmo que está fazendo mal para você mesmo. Aí ela não gostou muito, né? Claro, nem sempre a gente gosta de ouvir a verdade. E é isso. É muito complicado. A gente tem sempre lá na Casa de Caridade Coração de Maria, eu digo lá, porque era lá na casa que nós fazíamos isso, uma reunião dia de quarta-feira, onde às vezes, na conversa, eu pedia que as pessoas fizessem como um exemplo, colocar um espelho na sua frente, mas com verdade, não é aquele espelho de mentira, não. E olhar para o espelho e ver quem você vê, de verdade, não querer ver que tem uma pinta aqui, que tem... Não é isso, é a alma dentro. Quem sou eu? Diante do espelho. E muitas fizeram, foram coisas maravilhosas que disseram, e a partir daquele momento se modificaram, não fizeram uma série de coisas mais, que eu pedi que cada um fizesse uma lista de tudo aquilo que não gostava nos outros, e fizeram. Eu disse no dia, dá mais de 100 coisas que você não gosta. Talvez quando você olhar para dentro de você tenha mais de 100 do que você também não gosta. Por isso que você vê no outro projetado aquilo que você não quer. Sim. Então, façam esse exemplo, já que estão dentro de casa, comece a pensar, a meditar sobre isso. Não é puxando a orelha de ninguém, não é dizendo que nós somos ruins, porque eu já fiz isso várias vezes.
e sei muitos problemas que preciso corrigir em mim, que são muitos. Como sempre digo, o mais errado sou eu mesmo na casa. Então, por isso mesmo estou lá. Não estou lá à toa, não. Estou lá para poder tirar aquilo que eu não devo fazer. Quando a gente quiser falar conosco mesmo, a gente vai pro espelho e conversa. Que aí a gente está de frente com a gente mesmo, aí a gente conversa, chora, grita. Enfim, aí é uma terapia. Muito boa. Muito boa. 1 minuto. Tá bom? Quer fazer a prece? Eu vou deixar a prece para ele fazer hoje, porque eu sou alérgica e eu fui pegar em cheirinhos anteontem e eu tô com a garganta ficando um pouco rouca. E aí eu vou pedir para ele fazer a oração para vocês A Rosa. essa noite, tá bom? A rosa eu vou colocar aqui, ó, para quem entrou daqui a pouco, ó, a rosa é de vocês, tá, gente? Porque quem entrou aí agora... Quem entrou depois, que viu o que nós falamos, tá bom? Essa rosa é para vocês. Que ela permaneça com essa beleza, com esse aroma, que ela está altamente fluidificada. Tá um cheiro maravilhoso, um aroma assim de rosas lindo. Que ela entre em suas casas, nos seus lares, trazendo paz, amor, equilíbrio, sinceridade no ser de cada um. Que Jesus abençoe a noite de hoje, que no desprendimento do sono possamos nos tornar trabalhadores no plano espiritual, se assim desejarmos, para ajudar e assim fazer caridade, e que amanhã seja um dia bem diferente em relação a hoje, com mais produtividade, com mais integridade e, acima de tudo, verdade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feito